Olá pessoal, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Mark Moraes e sou advogado de imigração licenciado nos Estados Unidos. Eu sou o único brasileiro americano que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu fui um promotor de imigração do ICE nas cortes federais em processo de deportação de imigrantes dos Estados Unidos. Eu também fui um oficial de asilo político e refugiados do USCIS e também fui um oficial de imigração analisando certos pedidos de benefícios para os Estados Unidos. Além disso, eu fui um policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, policial do Customs and Border Protection, aquele oficial que quando você chega nos Estados Unidos vai te inspecionar para determinar se você vai poder entrar nos Estados Unidos ou não. Hoje eu tenho meu escritório aqui na Brickell, em Miami, onde eu represento os imigrantes que queiram imigrar de forma legal para os Estados Unidos. E o vídeo de hoje a gente vai trazer informação sobre um visto que eu adoro trabalhar com ele, que é o EB-1, para profissionais de habilidades extraordinárias. Se você é um profissional que se destaca na sua área, em qualquer área do conhecimento, negócios, educação, ciências, atletismo, artes, qualquer área dos negócios em que você tenha um destaque, em que você se sobressaia, você pode ser um excelente candidato a receber um Green Card através do EB-1. Outro motivo porque eu gosto do EB-1 é que você não precisa de um empregador americano para te patrocinar. Você pede em nome próprio. Então você basicamente bate na porta da imigração e apresenta o seu pedido dizendo: oficial de imigração, veja aqui meu caso, veja aqui meu dossiê e eu sou um profissional de habilidades extraordinárias, por exemplo, na área dos negócios. Se for aprovado, você vai vir receber o seu Green Card. Outro ponto que eu gosto muito do EB-1 é que você, todo visto que vai te levar a um Green Card, uma residência permanente, se não for de parente imediato de cidadão americano, ou seja, cônjuge de um cidadão americano, você precisa observar o boletim de vistos do Departamento de Estado, que vai determinar a quantidade de vistos para determinada categoria de visto. Então, dependendo da oferta e demanda, muito mais pedidos do que vistos disponíveis, vai se formar uma fila e muitas vezes pode demorar alguns anos até chegar o seu lugar na fila. No EB-1, essa fila está sempre muito curta ou sem fila alguma. Isso quer dizer que, aprovando a sua petição do EB-1, você já pode ter uma entrevista no consulado em alguns meses para já receber a sua residência permanente. Outro ponto que eu gosto muito do EB-1 é a objetividade desse tipo de visto. Isso quer dizer o quê? Que você retira muito da discricionariedade, da subjetividade que a maioria dos benefícios imigratórios tem, onde o oficial ele pode determinar ali, de acordo com a subjetividade dele, se ele vai conceder aquele benefício ou não. Nos casos do EB-1, são critérios mais objetivos, mais preto no branco. Ou você tem evidências para aquele critério ou não. Não cabe muito ao julgador ter discricionariedade em cima daquilo. Vou te dar exemplos aqui. No caso do EB-1, são 10 critérios possíveis. Você precisa de evidências robustas para pelo menos 3 desses 10 critérios, ou seja, 33% aproximadamente aí é o que você precisa para alcançar uma residência permanente através do EB-1. O primeiro critério do EB-1 é ter premiação a nível nacional ou internacional. Ou seja, aquele prêmio que você recebeu do seu bairro não vai contar muito peso. Agora, se você participou de algum congresso, alguma convenção e recebeu alguma premiação interessante, pode-se fazer a defesa que aquele prêmio foi a nível nacional ou internacional. O segundo critério, que na minha opinião é talvez o mais difícil de ser alcançado, é ser membro de associações profissionais cujas associações requerem grandes feitos dos membros. Então, não basta você ser membro de uma associação profissional, mas que essa associação, no edital dela, vai estar fazendo exigências para aceitar alguém. Ou seja, não basta pagar para virar membro de uma associação. Tem que analisar o que aquela associação pede para aceitar alguém ser membro. Então, por isso que eu acho esse critério difícil, porque hoje em dia a maioria esmagadora das associações não pede nada além de o pagamento da mensalidade ou da anuidade.
O terceiro critério é o critério de ter mídia, né? A mídia, jornais, revistas, publicações falando do seu trabalho, falando de você. Então você tem que demonstrar que tem uma mídia, e a mídia ela é uma mídia relevante, né? Também não pode ser aquele jornalzinho do bairro, não precisa ser as grandes conglomerados, mas mídias relevantes podem ser mídias profissionais, relevantes apenas ali para o seu meio, engenharia ou medicina, tá? Então, se você tem mídia e ela fala de você e ou do seu trabalho, esse critério pode ser atendido através dessas mídias. O quarto critério, também um critério relativamente simples de ser alcançado, é ser convidado para julgar trabalho de outros profissionais e ter efetivamente julgado tais trabalhos. Bancas de monografia, bancas de conclusão de curso, onde você sentou e avaliou aquele candidato ali a um bacharelado, a um mestrado, a um doutorado, pode ser um bom exemplo desse tipo de evidência para atender esse critério. Também revisor de artigos, ótimo, pode ser também. Você sentou ali numa banca de jurados para qualquer evento de dança, o que for, também você está julgando seus pares ali. O quinto critério, também, esse é um critério também um pouco difícil, assim como o critério das associações, que é você ter desenvolvido um trabalho considerado original e que esse trabalho teve um impacto para a sua indústria. Então você tem que demonstrar a originalidade desse trabalho e, além disso, qual foi o impacto que isso gerou. Tá? O sexto critério tem a ver com a autoria. Você, como autor ou coautor de artigos científicos, artigos acadêmicos, capítulos de livros, autor de livros, e que esses artigos, esses livros foram publicados. Tá? O sétimo critério, mais reservado para os profissionais das artes, que é você ter o seu trabalho artístico exibido em exibições artísticas. Tá? O oitavo critério é você ter tido um papel crítico e ou de liderança para organizações distintas. Ou seja, você tem que demonstrar qual foi seu papel para uma determinada empresa, organização, instituição, universidade, e por que ele foi crítico ou de liderança, e como que essa associação, organização, empresa, ela é de renome, né? O tamanho dela, o que ela faz, o número de funcionários. O nono critério tem a ver com remuneração, salário, remuneração acima da média. Para quem está no Brasil, é geralmente fácil conseguir esse critério porque as médias, de uma forma geral, no Brasil, em qualquer área, são baixas. Então, profissionais que se qualificam para um EB1 geralmente vão ter salário e remunerações que são acima aí, pagas na média de determinada profissão. O décimo critério é um critério também voltado para as artes, artes cênicas, artes performáticas, em que você teve um sucesso comercial nas artes. Bilheteria de uma peça de teatro, teve um sucesso no que você fez. Então, desses 10 critérios, se você tiver 3 evidências contundentes de pelo menos 3 desses 10 critérios, você pode ser um bom candidato ao EB1. Tá? Uma outra coisa que você vai ter que demonstrar para o oficial, além de atender no mínimo 3 critérios, é que, na totalidade, mesmo tendo no mínimo 3 critérios, que na somatória de todas as suas evidências, você é considerado um profissional de habilidades extraordinárias. E por que isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem ali uma matéria na mídia, saiu numa mídia razoável, uma apenas. Você julgou o trabalho de uma conclusão de TCC, de conclusão de curso. Você tem uma apenas. E você escreveu um artigo e foi publicado a sua autoria. Tá? Você tem apenas esses 3 evidências aí para 3 critérios. Conseguiu os 3 critérios? Talvez tenha conseguido. Tá? Mas na totalidade, somando cada uma dessas, isso não é suficiente para te levar ao patamar de um profissional de habilidade extraordinária. Então, não basta apenas ter evidência para atender no mínimo 3, mas que na totalidade, mesmo tendo 3, você é um profissional que está acima da média ali na sua categoria, que você alcançou um patamar aí de relevância aí no que você faz. Tá? E também que você vai ter que demonstrar para o governo americano que você vai entrar nos Estados Unidos para dar sequência
na sua área de habilidades extraordinárias. Ou seja, se você é um engenheiro de habilidades extraordinárias, você não pode entrar nos Estados Unidos para, por exemplo, vou virar caminhoneiro, vou dirigir Uber aqui nos Estados Unidos. Você não está entrando nos Estados Unidos para dar sequência na sua área de habilidades extraordinárias. E, além disso, você tem que demonstrar para o país que o que você vai vir fazer aqui poderia ter um benefício para o país. Não é do mesmo nível de exigência do EB2NW, que a gente vai falar em outro vídeo, que exige importância nacional na sua vinda para cá, mas é uma coisa que você também tem que demonstrar. Portanto, uma vez alcançado essa primeira fase do EB1, que é a fase que eu chamo do I-140, da elegibilidade, você também vai agora passar para a segunda etapa. Se você estiver nos Estados Unidos, dependendo da forma que você entrou no país, dependendo da forma em que seu status imigratório atual se encontre, você poderia fazer via ajustamento de status. Ajustamento de status é uma matéria bem complexa, que eu gosto muito de ler, estudar sobre o assunto, porque muitas pessoas acabam se atrapalhando justamente nesse ajustamento de status, mas isso é um assunto para um vídeo específico para esse tema. Tá? Caso você esteja fora dos Estados Unidos, que eu acredito que seja a melhor forma, que dá menos dor de cabeça, é você fazer o processo via consular. Depois que a sua primeira etapa do I-140 foi aprovada, a imigração, que aprovou a sua petição de EB1 aqui, vai encaminhar seu caso para o National Visa Center do Departamento de Estado, para aí sim fazer os preparativos para te chamar para uma entrevista lá no consulado americano, por exemplo, do Rio de Janeiro. Conseguindo todas essas etapas, você está apto a receber o seu Green Card. E o bom é que só o principal ali é que precisa ser um profissional de habilidades extraordinárias. Por exemplo, o marido, que é um engenheiro de habilidade extraordinária, ele consegue o Green Card e cônjuge dessa pessoa também vai receber o mesmo benefício, assim como os filhos solteiros e menores de 21 anos, todos ali do mesmo núcleo familiar, receberia o mesmo benefício. Então, essa é uma forma excelente de se chegar ao Green Card de forma rápida e mais objetiva possível. Então, fiquem ligados, até o próximo vídeo.